Fala galera, beleza? Hoje é dia 3 de janeiro de 2020. Vou fazer aqui um resumo das operações, ó. Já adiantando, relatório de performance: 83,33% de assertividade. Já se inscreve no canal, deixa esse like. Bora pro vídeo. Hoje a primeira coisa que eu verifiquei antes de iniciar as operações foi que o mercado ele já estava abaixo dessa linha, né? Ele rompeu essa linha de tendência que vinha desde 5 de janeiro. Ontem o preço praticamente já tinha rompido esse canal, veio fazer o teste aqui desse topo, não rompeu. É o que eu verifiquei. Primeiro, esse fechamento aqui, ó, tá vendo? Fiz a relação de Fibo e ele veio praticamente aqui na região de 61 pontos de Fibo, é uma região com alta probabilidade de reversão de tendência. E como ele já tinha rompido aqui essa linha quando eu abri o gráfico, ele já tinha revertido a tendência. O que ele sugere a partir daí? Ele sugere buscar esse movimento aqui, ó. Ele fez perna 1, fez a correção e a perna 2, ó. Aí a primeira coisa que eu fiz, né, foi marcar essa linha azul e com base nessa linha azul eu tomei como base para um objetivo, né, que teoricamente falando, enquanto o preço não chegasse lá, eu teria espaço para poder fazer o trade. Beleza? Aí abriu o gráfico de M1, correto? E foi bem aqui, ó. A primeira coisa que eu fiz foi marcar essa linha de tendência, tá vendo? Coloquei aqui a ponta dessa linha na máxima do candle, aqui fechamento, ó. Em hipótese alguma, em momento algum ele deu a entender, eu daria até para marcar outra aqui. Provavelmente eu fiz isso no vídeo, vocês vão ver. Só que aqui é uma explicação das entradas, o porquê que eu entrei, os objetivos, para vocês entenderem mais ou menos aí como é que funciona. Caso tenha alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários, beleza? Que eu vou responder aí com toda a atenção possível. E o que eu puder responder e ajudar também, né? Se eu não souber de alguma coisa, eu vou procurar pesquisar para poder responder mais assertivamente para vocês. Então aqui, ó, quando eu liguei essas linhas, ó, ele já tinha rompido esse fundo anterior, então eu estava esperando, estava verificando aqui a oportunidade de um pullback para poder entrar nessa operação. Aí aqui, ó, deixa eu abrir o ponto fixo. Tá vendo aqui, ó? Imagina que no momento que eu tava operando, ó, não tinha acontecido nada disso, correto? Aí o que o mercado fez, ó? Ele veio, testou a linha, deu esse baita candle aqui, ó. Ó, tá vendo? Veio testar duas vezes, não conseguiu. Chique. Ó, ele já tinha uma condiçãozinha aqui, tá vendo? E com essa, por meio dessa informação, ó, vou tirar essa última linha aqui, ó. Olha isso. Aqui, essa linha de tendência, né? Deixa eu colocar aqui. Essa linha de tendência aqui, ó, é o parâmetro que eu utilizo para poder gerenciar o stop. Ou seja, teoricamente falando, enquanto o preço está abaixo da linha de tendência, ele vai respeitar, tá? A não ser que ele rompa, vai buscar os próximos topos, certo? Aí o que eu fiz? Assim que o preço, assim que o preço deixou essa informação e deu esse candle, fechou esse candle, eu coloquei uma ordem de venda nessa região. Inicialmente o stop estaria acima desse topo, mas como eu verifiquei que tinha uma alta probabilidade dele romper e buscar esse fundo aqui, ó, esse aqui, o que eu fiz? Eu fui subindo um pouquinho o stop para essa região, stop correto também. Se você põe stop aqui de uma vez, né, já diminui o problema, mas a ideia aqui é buscar um gerenciamento bem curtinho para diminuir o risco, beleza? E buscar uns alvos um pouco mais longos, alvos mais longos. Chique. Então eu entrei vendido aqui, com stop nessas regiões, ó. Aí quando esse candle fechou aqui abaixo dessa linha, tá vendo? Ó, pavio, 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 pavio. Se eu fosse buscar pelo fechamento, eu poderia marcar uma linha mais ou menos assim, ó. E antecipar essa venda. Na onde? Ó? No fechamento desse candle. Porque aí, ó, tá vendo? Aí ele dá a entender que vai vir buscar direto esse fundo. Tá movimentando o gráfico, que são 1.015 e o mercado ainda tá aberto, né?
Então, ó, se eu tivesse antecipado aqui, eu poderia ter vendido aqui, né? Esse cara aqui, ó, vendido aqui e ter buscado algo um pouco, tentado segurar pelo menos esse lote, né? Mas como eu gosto de ter, vamos dizer assim, mais certeza, quando fechou esse candle eu vendi, fiz um scalper e esse cara aqui, ó, como era o primeiro trade praticamente, eu busquei cerca de 200 pontos, ó, que foi o que deu aqui mais ou menos, ó, tá vendo? 200 pontos mais 5 do scalper. Aí o preço veio, rompeu esse fundo, tava esperando um pullback, talvez aqui eu especulando mais ou menos nesse fundo ou nessa região. Ele não veio, aí o que que ele me deixou? Ele deixou essa condição aqui, que eu marquei, deixou esses dois fundos e essa condição. E olha que interessante, quando o mercado ele rompe esse candle aqui, ó, que já daria para especular uma venda. Só que ele fechou bem próximo da mini doji, ó. E no meu ponto de vista não teve confirmação. Esse candle aqui, ó, esse candle aqui confirmou. Aí o que que eu fiz? Assim que esse candle fechou, eu coloquei uma ordem mais ou menos no meio dele aqui, para o stop ficar mais curto, né? Sempre na máxima do candle anterior, dos candles anteriores. É um gerenciamento de risco que eu venho testando aí. Aqui, ó, tracei uma linha aqui mais ou menos, ó, nessa região, certo? E vendi aqui, ó, vendi aqui, como eu tinha marcado essa linha, eu não sabia se ele ia romper ou não. Como eu utilizar a linha de tendência como parâmetro para auxiliar na tomada de decisão. A decisão mais óbvia era sair próximo a essa linha. Então vendi aqui, ó, saí aqui, deu 100 pontos praticamente, quase 100 pontos talvez. 100 pontinhos. Aí o mercado veio, rompeu, ó. Aí que interessante, ó. Tá vendo aqui que ele rompeu um fundo, ó? Aqui tinha esse pavio, o fundo era aqui praticamente, né? Ó, ele veio testar esse fundo. Aí que eu fiz, fechou esse candle, ó, scalper. Fechou esse candle, scalper. Por quê, ó? Tá vendo aqui essa linha? A mesma coisa, ó. Eu marquei essa linha aqui. Teoricamente falando, ele tinha espaço para pegar. Correto? Então eu vendi aqui, ó. Vendi aqui, fiz mais um scalper. Vendi aqui. Calma aí. Aqui, ó. Eu vendi aqui, saí aqui, vendi aqui, galera, ó. Aqui, ó, eu vendi, né? E como eu imaginei, não, eu tinha marcado essa linha aqui, ó. Eu movi meu stop, subi meu stop para cima dessa linha, beleza? Por quê? Porque eu imaginava como ele rompeu esse fundo, ó, ele poderia fazer um pullback. E se eu colocasse o stop próximo aqui, ó, ele poderia me stopar, porque estaria na região, teoricamente falando, que seria o normal dele estar, né? Já que ele tem essa linha de tendência, aqui ele tinha feito um padrãozinho também, um canalzinho, não sei se dá para você enxergar, né? Então eu fui subindo meu stop, ó. Como tem essa linha, ó, e esse candle aqui, ó, olha, poderia vir até aqui, eu fui colocando meu stop mais ou menos aqui, ó, acima desse candle aqui. Chique. Aí quando fechou esse candle, ele tinha rompido esse fundo, fechamento com pavio, eu fiz uma venda de scalper aqui. E nesse segundo candle aqui também, ó. Aí que aconteceu? Eu tinha vendido aqui, segurei um lote. Ainda tava com um lote na operação. Correto? Fiz um scalper. Fiz dois scalpers. Quando chegou aqui, ó, eu imaginei que ele tava fazendo um pivôzinho de alta. E esse pivô aqui, ó, aqui no meu ponto de vista, ele romperia essa linha de tendência. Se ele rompesse essa linha de tendência, a probabilidade dele pegar, buscar, talvez aqui, ó, esse topo aqui ou essa linha seria muito grande. E meu stop, como a ideia é ter um gerenciamento de risco bem curtinho, eu consegui sair aqui no 0 a 0. Então foi praticamente a terceira operação, vamos dizer assim, ó, tá vendo? Saí no 0 a 0 porque eu tava tentando prever, não, mas especulando esse movimento aqui, ó. Aí aqui eu já tinha zerado as operações. Aí como ele rompeu essa linha, respeitou. Quando ele deu esse candle aqui, ó, eu vendi com stop acima desse candle aqui. E quando ele fez esse pullback, tocou na linha, eu fiz mais um scalper. Esse lote que eu vendi aqui, eu comprei aqui e aqui eu fui scalpelando. Como o preço estava caindo, toda vez que ele dava um pullback, ó, e marcando as linhas. Ó, aqui, ó, eu tinha marcado algo assim. Então, teoricamente falando, para ele cair, ele testa a máxima, rompe fundo, testa a máxima, rompe fundo. Rompeu a linha de tendência, vai buscar o fundo anterior ou a linha de tendência. Que anda de força, engolfou, vende. Aí foi basicamente isso. Aqui
eu vendi aqui, né? Um lote, fiz um scalper aqui e comprei aqui, ó. Então esse cara, ó, deu 110 pontos com mais um scalper ali praticamente. Deu 110 com 25, com uns 220 e poucos pontos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que foi aqui, mais ou menos, ó. Acho que foi esse pequeno aqui, ó. Deu uma média de R$ 31, 150 pontos. E aqui, ó, olha lá, ó. Tá vendo? Ele rompeu esse fundo, ó. Testou, não rompeu. Fui fazendo scalper. Daria até pra segurar a operação. E enquanto ele não rompesse essa linha, como ele fez um canal aqui, tá vendo? Olha que canal bonito. Mas eu fui gerenciando aí para não correr o risco dele voltar e tomar um stop bobo. E mais ou menos nessa região que era o alvo dele dos 60 minutos do pivô. Ele foi, fechou lá praticamente. Agora ele rompeu, ó. Veio buscar esse cara aqui, ainda tá caindo. E essas linhas aqui são fundos anteriores, ó, que eu tomei como parâmetro também, tá vendo? Sempre saindo nessas regiões, acima delas um pouco, ó. E aqui, ó, ele praticamente aqui foi a região dos 60 minutos, ó. Essa linha aqui tá marcada no 122.200 pontos, 210, 122.210, ó, daria mais ou menos aqui, ó. Esse candle aqui, ó. Então, ó, vou marcar essa linha aqui, ó. Tá vendo? Essa linha aqui, ó. Vou mudar o trabalho aqui. Vou aumentar a espessura e vou colocar de amarelo, que é a tensão, né? Então, teoricamente falando, galera, ó, eu tinha para trabalhar hoje, ó. Eu tinha, nossa, ficou bem baixo, né? Ó, eu tinha todo esse espaço aqui, ó. Por quê? Porque eu identifiquei a possibilidade dessa movimentação, o tempo gráfico maior. Enquanto ele não chegava lá, eu tinha espaço para gerenciar meu trade, já que ele estava respeitando a linha de tendência, né? Olha que linha bonita. Então, ó, teoricamente falando, daria para ter vendido e colocado o alvo lá e fazendo os scalpers nessas condições também. Seria bem interessante, né? Já que daria aqui, ó, 1.300 pontos. Eu peguei 600 pontos só praticamente. Mas excelente, com 2 lotes, 3 lotes no máximo. Então, é mais ou menos isso. Essa foi a explicação do ponto de vista que eu tive de hoje. Porque eu entrei nas operações. E olha que interessante, ó. Essa linha de tendência aqui, ó. Se eu trazer ela um pouquinho para cá, ó. Aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Se eu pegar mais ou menos essa condição aqui, ó, de fechamento, ó. Cadê aqui, ó? Mais ou menos, cadê? Aqui tem um fechamento. Tem outra ali. Algum lugar aqui, ó, vai dar esse topinho ali que ele deixou. Aqui, talvez. Ó, uma espécie de doji aqui, ó. Esse doji, ó, tá vendo que em nenhum momento ele fechou acima? Olha lá, ó. O mercado veio, formou um padrãozinho aqui, ó. E aqui tinha outro, né? Linha 1, linha 2, linha 3, que eu costumo chamar. Rompeu a linha 1, rompeu linha 2, vai buscar linha 3, ó. Rompeu linha 1, vai buscar linha 2. Rompeu linha 2, vai buscar linha 3. Rompeu linha 3, olha lá, ó, onde que foi, ó. Tocou ali onde que eu venderia. Aqui, ó, provavelmente eu teria marcado essa linha. Esse aqui seria o primeiro parâmetro, ou seja, teoricamente falando, o preço vai, faz tendência de baixa, ele cai, faz um pullback, continua caindo. Então, olha que padrão que ele deixou aqui, ó. Perfeito. Fora isso, vou dar um zoom aqui, ó. Ele deixou essa condição. Então, quando ele fecha abaixo dessa região, aqui era o fundo anterior, ele rompeu, tem a linha de tendência, ó, abaixo da linha de tendência ele sugere buscar suporte. Suporte na onde? Os topos anteriores ou a linha de tendência.
Então aqui, ó, provavelmente eu teria vendido para buscar o toque dessa linha aqui, ó. Ou quando fechou esse candle, se eu tivesse vendido aqui, ó, ou teria feito um scalper para sentir o mercado aqui nessa região, ou esperasse o fechamento desse candle e colocaria ele, o stop aqui mais ou menos, ó, bem no fechamento. Por quê? Porque se voltasse, ele podia, né, romper e buscar essa linha aqui, ó. Aí ó que interessante, ele veio e rompeu. Quando ele fecha esse candle aqui, eu teria vendido. E como esse candle ele poderia vir até aqui, ó, tá vendo? Que ele poderia vir até essa linha. Se eu tivesse vendido aqui, meu stop estaria aqui? Não, meu stop estaria acima desse candle aqui, ó. Objetivo, se eu tivesse com 2 lotes, ó, aqui, ó, mas ia buscar esse fundo, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Ele veio, ó, ó que interessante. Tá vendo? Ó? Desde a mesma linha que eu marquei aqui, eu tô utilizando aqui, ó. Ele veio, lateralizou, rompeu. Buscou o quê? O fundo anterior, ó. Foi perfeito lá, ó. Aí que acontece, ó. Aqui tem, ficou muito pavio, então aqui já ficaria um pouco mais complicado para tentar buscar uma região aqui. Mas como a ideia é buscar os fechamentos aqui, ó, para entrada, ó, aqui seria um ponto interessante, ó. Quando ele rompe aqui, ó, ele vem na onde? Vou marcar aqui, ó, onde parou, praticamente no fundo aqui de fechamento. Só que ele vem e rompe. Aí, ó que interessante, ó. Ele veio e deixou essa condiçãozinha aqui, tá vendo? E aqui não daria para marcar outro, mas ele rompe. Qual que é o alvo dele agora? O próximo topo aqui, ó, foi a região onde teve interesse de venda. Tá vendo que essa descida aqui foi porque aqui rompeu? Então aqui seria o primeiro alvo que ele já foi, mas ele tem esse topinho aqui, ó. E como aqui também pode ser um quase fundo duplo aqui, ó, ele tem uma certa probabilidade de vir buscar essa linha. Tá bem próximo também, ou lateralizar aqui, né? Romper e vir buscar essa outra linha. Então é mais ou menos isso. Eu vou deixar o vídeo das operações de hoje, né, feitas aí, no link da descrição desse vídeo. Se inscreve no canal, deixa aquele like e até a próxima.